Como memorizar a Escritura em 4 passos simples. Olá, queridos! Este é o vídeo de hoje. Eu gostaria de passar para você 4 técnicas bem legais para que você consiga memorizar a palavra de Deus. São técnicas que eu já usei e uso quando é preciso, porque funciona. E eu tenho certeza que se funcionou para mim, também vai funcionar para você. Fique comigo até o final deste vídeo para que você absorva tudo que for passado. Mas não adianta tentar adiantar o vídeo, porque se você fizer isso, você vai perder detalhes, tá bom? Então, muitas pessoas, elas não refletem que podem memorizar o trajeto de saída de um shopping novo, sem falar em lembrar um versículo da Bíblia. Eu tenho conversado ali com dúzias de pessoas, né, sobre a memorização da Escritura, que elas dizem sempre a mesma coisa, né? Pastor, eu tenho uma memória horrível, minha memória não é legal. E sabe qual é a resposta que eu dou para elas? Isso é tolice, irmão. Isso é tolice, irmã. Todas as pessoas, se quiser, conseguem memorizar a palavra de Deus. Todas. Quem quiser, qualquer cristão, qualquer irmão que quiser memorizar a palavra, consegue. Aí eu pergunto para você, você que está me assistindo agora. Você aprendeu a falar, não é mesmo? Concorda comigo? Você memorizou milhares de coisas que se deve fazer e que não se deve fazer na vida, certo? Você sabe o seu número de seguro social, se você tem um, sabe ou não sabe? Seu número de telefone, o seu endereço, quantos irmãos, irmãs, filhos você tem, como chegar ao trabalho, né? E o que fazer quando lá chega. Porém, sabe qual é o problema? O problema não é que as pessoas, que os irmãos não conseguem memorizar. O problema é que não querem memorizar. Este é o problema. A Bíblia é o fundamento para o testemunho. E você precisa memorizar versículos para que esteja apto a utilizá-los. Isso se aplica à sua vida devocional, bem como ao seu testemunho também. Um problema sério que eu tenho constatado, sabe qual é? É que a maioria das pessoas memorizaram menos de 7 versículos em sua vida com Cristo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, em média, têm se comprometido muito mais com a memorização de versículos bíblicos do que qualquer outra pessoa na face dessa terra. Por que será? Será que é só por pura vaidade? Ou porque eles têm um trabalho de campo, ou que exige que eles saibam a Bíblia de cor? O que eu desejo a você que me assiste nesse momento é que você desperte o interesse em guardar a palavra de Deus em sua mente e em seu coração. Por isso, neste vídeo, como prometido, eu trago para você esses 4 passos simples para você conseguir memorizar a palavra de Deus. Há 4 passos simples para a memorização da Escritura. Vamos usar 1 Pedro 2,24 como um exemplo. E ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Porque por suas chagas fostes sarados. Passo 1. Localização. Neste passo, nós vamos aprender a localizar. Localizar o quê? O primeiro passo é memorizar a localização, não o versículo em si. A razão disso é para que você não esqueça o versículo. É para você não esquecer o versículo. Porém, se você memorizou a localização daquele versículo, poderá sempre que você quiser, localizá-lo, tá? Então, esse é o primeiro passo.
a localização do versículo. Primeiro, nós vamos memorizar a localização. Vamos lá. É um exercício simples. Como eu disse, esse vídeo ele é bem divertido, né? É algo simples, mas é algo que, se você colocar em prática, você vai conseguir memorizar muitos versículos em pouco tempo. Mas eu digo assim, muitos versículos mesmo em pouco tempo. Então, primeiro passo, localização. Localizou o versículo? Beleza. Então, no nosso caso aqui, nós estamos usando 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tá? Então, você vai dizer assim, diga dessa forma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Várias vezes. Repita isso várias vezes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Não se preocupe de início, né, com o que diz a passagem, o que está escrito no versículo. Não se preocupe com isso, com o que está escrito lá no versículo. Preocupe apenas em memorizar sua localização. Tá? Tenha certeza de que quando você falar 1 Pedro 2, 24, isso flua suavemente dos seus lábios. Tá? Então tenha certeza disso. Nós estamos aqui como exemplo de 1 Pedro 2, 24. Você pode pegar qualquer outro versículo da Bíblia para você exercitar depois. Aí quando você memorizar, usando todas essas técnicas, parte para o próximo versículo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Tá bom? Então, quando você tiver certeza de que isso está fluindo suavemente dos seus lábios, você vai pronunciar de novo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Enfatizando diferentes sílabas. Eu pensei em diferentes sílabas, porém, você pode usar diferentes entonações. Então você fala 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ou então você pode falar assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24? Você pode fazer uma pergunta. Aí depois você fala de novo. Ou você pode dizer dessa forma, ah, tá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, entendi. Ou então você pode dizer de outra forma, ou eu já te disse que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Beleza? E quando eu disser para você, você vai e fala de novo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tantas vezes quanto necessário. Para que, quando você disser isso, isso seja tão natural quanto respirar. Entendeu? Então você vai falar de várias entonações. Você pode usar uma sílaba tônica em lugar diferente. 1 Pedro 2, 24. Ou então 1 Pedro. Ou então 1 Pedro 2, 24. Tipo assim, sabe? Brincando com a localização do versículo. Você nunca mais vai esquecer, nunca mais. Aí todas as vezes que alguém citar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, você pá, opa, esse eu tenho na memória. Entendeu? É dessa forma, você vai mudando a entonação e gravando a localização. Primeiro passo, grave a localização do versículo. Tá? Beleza? Vamos lá então. Passo 2. Nós vamos estudar o ponto essencial. Nós vamos analisar o ponto essencial. O que é o ponto essencial? O cerne do versículo. Sabe? Sabe o que é cerne? Cerne é o miolo. Beleza? É o que está no... Você pega uma árvore e tem o cerne da árvore, é o miolo. O miolo da árvore ali, né? É a parte principal, a parte mais firme, mais dura que segura a árvore, beleza? Não é a casca, não. O que está no miolo, está no centro da árvore. Um exemplo, né? Pra você entender o cerne. Então nós vamos entender o cerne do versículo. Nós vamos tentar compreender o cerne do versículo. No nosso exemplo, né, no exemplo que eu estou usando de 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele é muito simples. Diz assim, Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Mas como você vai fazer? Da mesma forma que nós fizemos no primeiro passo, que foi a localização. Então você vai brincar de novo com essa parte principal do versículo. Aí você vai dizer, Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Aí você vai, tipo assim,
proclamar isso, né? Proclamar ou declamar. Sei lá, usa várias formas diferentes. Aí você diga de novo: Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ou você pode dizer assim, ó: Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ou você pode dizer: Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Que legal, que legal. Jesus carregou os nossos pecados sobre o seu corpo. Aonde que foi isso? No madeiro. Ah, foi lá no madeiro. Que legal, lá no madeiro que Jesus fez isso. Numa madeira? Que madeira? Numa cruz. Ah, que legal, foi numa cruz. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ah, Jesus carregou nossos pecados sobre o seu corpo lá na cruz do Calvário. Então você vai brincando com o versículo assim, de forma pensativa, sabe? E faz pergunta e faz indagação, né? Indaga, exclama o versículo, canta o versículo, essa cerne, essa parte principal, sabe? Você pode fazer assim, por exemplo, você pode inventar uma canção. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Inventa alguma coisa e fica cantando isso o dia todo. Jesus carregou os nossos pecados. Jesus carregou os nossos pecados. Aí repete de novo: Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Sabe? Fica brincando, inventa a música. Ficou tudo avacalhado aqui, tudo desentonado, né? Mas essa é a ideia. E você vai falando a parte principal do versículo. E quantas vezes você quiser, até você decorar. Beleza? Mas fale. Não pare de falar. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Tantas vezes quanto necessário para que, quando você falar, Jesus carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, isso seja tão natural quanto falar 1 Pedro 2,24. Né? Um tanto repetitivo, não é? Mas é assim que funciona. Então, depois que você decorar o cerne, a parte principal do versículo, você volta lá e repita no finalzinho a localização do versículo, tá? Que é, no nosso caso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Mas é assim que funciona. É dessa forma. Decorar a Bíblia é dessa forma. Você não tem como você chegar lá, ler um versículo e já sair com ele ali na sua mente. A não ser que você tenha uma mente excepcional, né? Aí você passa o truque aí, passa aí o que você tem tomado, o que você tem usado, né? Para ter essa mente tão brilhante assim. Já ler a coisa uma vez e já decorar. Bom, terceiro passo. O terceiro passo se chama associação. A terceira parte é mais divertida. É quando você associa os dois numa só coisa. Aí você fala 1 Pedro 2,24. E Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Aí você fala de novo. 1 Pedro 2,24. E Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Fale isso muitas vezes, cerca de 10 vezes, por exemplo, né? Se você fizer isso dessa forma, logo irá memorizar. Essa parte da associação é importante, por quê? Porque ajuda você a pensar numa das partes sempre que pensar na outra. Todas as vezes que você pensar no versículo, parte principal do versículo, você vai lembrar da localização. Entendeu? Então, aí nessa terceira parte, o exercício é esse. Você cita a localização, cita a parte central do versículo, a parte principal do versículo, e depois no final cita a localização de novo. Aí volta, cita a localização do versículo, cita a parte central do versículo e cita a localização no final de novo. Você fazendo isso, rapidinho, meu irmão, rapidinho, minha irmã, você vai estar com um monte de versículo guardado aí na cachola, tá? Por exemplo,
Se alguém perguntar a você, onde está escrito que Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo? O que vai acontecer? Imediatamente você vai lembrar, opa, 1 Pedro 2,24. Entendeu? Você pode não saber o versículo todo, mas você vai saber que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito que Jesus levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Entendeu? Imediatamente você vai responder dizendo dessa forma. 1 Pedro, sabe não? 1 Pedro 2,24. Não para sua vaidade, mas porque você decorou, você usou a técnica certa. Isso funciona. E como funciona, né? Vamos lá então para o passo de número 4. Quarto passo. Um pedaço de papel. Este é o quarto passo. Como você vai fazer agora? Neste quarto passo e último passo, você vai pegar um pedaço de papel com linhas de preferência, né? Você vai escrever a localização do versículo na coluna da esquerda do seu papel, beleza? Então, você está com o papel na mão, do lado esquerdo dele, você vai escrever ali a localização do versículo, tá? E do lado direito, você escreve o versículo, beleza? Do lado esquerdo, a localização, do lado direito, o versículo. Faça isso com todos os versículos, que você desejar memorizar, tá? Dobre este papel, coloque-o em seu bolso e carregue-o aonde quer que você vá, por onde você for. Quando você esquecer o versículo ou esquecer a localização do versículo, simplesmente tome o pedaço de papel, né, e refresque a sua memória. Só assim, dessa forma. Logo você vai ter memorizado aí, com certeza, mais de 100 versículos com essas técnicas. Bom, a memorização é como um exercício. Nós precisamos entender isso. Memorizar é a mesma coisa de você estar numa academia, né? Quanto mais você pratica o exercício físico, mais fácil ele se torna. Você concorda comigo? Concorda? Portanto, na memorização é a mesma coisa. Você precisa fazer isso constantemente quando o assunto é memorizar, seja a palavra de Deus ou seja qualquer coisa, tá? Você precisa estar exercitando, praticando, né? E com o tempo você vai perceber que não é tão difícil assim. Se você seguir esse procedimento, esses 4 procedimentos que eu passei, a sua mente acabará memorizando qualquer coisa com a maior facilidade. Como quantas meias há na sua gaveta, tudo que está na sua geladeira, o que mais? Onde estão as chaves do seu carro, a senha do banco, da conta do banco, né? Senhas de sites na internet e um montão de outras coisas. Beleza? Então, é simples, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E mais uma coisa, você ficará espantado, meu irmão, como Deus vai usar exatamente aquilo que você memorizou. Muito, muito, muito legal, né? Deus te usa. Então, meu irmão, faça uso desses 4 passos, né? São passos simples, porém são passos que, se você colocar em prática, vai te ajudar muito, tá? Eu tenho mais técnicas para poder trazer. Não dá para trazer tudo no vídeo só, porque senão, né, vocês vão falar, nossa, Deus do céu, que vídeo longo, pelo amor de Deus, né? Se tem uma coisa que o pessoal que vê vídeo no YouTube não gosta, é de vídeo muito longo e nem de muitas propagandas. E falando nisso, eu tirei aí praticamente todas as propagandas dos vídeos. Então meus vídeos agora eles terão propaganda apenas no início e no final, né? No decorrer do vídeo não vai ter mais propaganda. Fica chato mesmo, né? Aquele tanto de propaganda e é ruim. É bom você pegar o vídeo ali para ver o vídeo até o final, assim, sem interrupções, beleza? Queridos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Nos veremos aí no próximo vídeo, tá? Se você gostou, clica aí em gostei, tá bom? Se inscreva e ative as notificações, tá? Um forte abraço do Pastor Ronildo. Shalom. Tchau.